Bom dia, espero que esteja bem. Estamos falando de identidade e a importância da gente ter bem resolvido dentro de nós a questão da nossa identidade, quem nós somos. É impossível viver em paz sem resolver a questão da nossa identidade. E eu tenho praticado uma disciplina durante mais de 40 anos de ter uma lista de quem eu sou em Cristo, que eu sempre estou lendo para realmente manter bem resolvido quem eu sou em Cristo Jesus. Sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, ressurreto em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, um com Cristo, selado em Cristo, livre. Isso é minha identidade em Jesus. E se você é cristão, crente em Cristo Jesus, discípulo de Jesus, você tem a mesma identidade. Somos irmãos em Cristo Jesus. Interessante como a nossa história é tão importante na vida da gente. Você já conheceu pessoas que nasceram na mesma data? Ou talvez alguém que nasceu na mesma data que você nasceu? Não somente o dia do ano, mas o mesmo ano? Você já conheceu alguém que não somente nasceu no mesmo dia que você, no mesmo ano que você nasceu, mas nasceu também na mesma cidade, no mesmo hospital? Interessante essa conexão, não é? Quando a gente compartilha com alguém muitas coisas históricas, as mesmas coisas, a gente se une facilmente com aquela pessoa. Imagine como deve ser gêmeos e compartilhar o mesmo mãe e pai, mesmo tipo de entrada nesse mundo, mesmo dia e tudo, deve ser uma conexão bem legal. Mas na identidade de um cristão, compartilhamos uma coisa muito interessante. Fomos crucificados com Cristo. Fomos crucificados com Cristo. Morremos com Jesus. Quando Deus nos vê, Ele nos vê em Cristo. Quando Ele vê a gente em Cristo, isso quer dizer, Ele vê a gente na história de Jesus. Deixa eu ler um trecho para você ver isso claramente. Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Ele continua falando assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. E terminando, ele diz assim: da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Parte da sua identidade é que você já morreu. E o pecado não pode mais determinar seu destino. Porque quem morreu fica livre do pecado. Porque Deus fecha o assunto nas nossas vidas com a morte. Em vez de ele ter que lidar com todas as consequências do pecado que a gente cometeu, ele colocou todas aquelas consequências em cima de Jesus no Calvário. E quando Jesus morreu, você morreu. Em Gálatas, a Bíblia fala em capítulo 2, fui crucificado com Cristo. Não só mais é o quem vive, mas Cristo vive em mim. Agora, sua identidade é a história de Jesus.
Deus trocou sua história e deu para você a história pura do seu filho. Quando Deus vê você, Ele vê a história do seu filho. Ele uniu você com tudo que é puro, tudo que é perfeito, porque Ele uniu você no filho dele. Quando você é batizado, especialmente pela imersão, a gente vê isso claramente, que a gente vê que a gente é sepultado, como Cristo foi depois da sua morte, a gente ressuscita da morte, dentre os mortos, para andar em vida nova. Uma parte da sua história, talvez você não considere todo dia. A história de Jesus agora é sua história. Isso é melhor do que ser gêmeos, gente. Somos irmãos e irmãs da mesma família, temos a mesma história. Sua história não é ruim, não. Sua história é libertação, ressurreição. Você morreu com Cristo. Agora você não vive mais, mas Cristo vive em você. Por isso a Bíblia fala também, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo. Fui crucificado com Jesus. Eu estava com Ele naquela cruz. Deus me considera como parte da redenção, não só porque eu creio naquilo, mas porque eu participei, porque Jesus levou eu também para aquela morte, para que a morte nunca pode me tocar de novo. Como Jesus disse, quem crê em mim nunca morrerá. Já morri, faz parte da minha identidade. Eu sei que é um pouco difícil pensar assim, mas acredite, você já passou pela morte e agora é só vida.